Ele não tinha propósito, então ele decidiu criar um barco. Basicamente, eu vi um vídeo aí de Clarence Otimista, mano, falando sobre o desenho. Eu comentei que eu gostava pra caraca do desenho. Gostava demais do personagem do Sumo, cara. Eu ainda gosto. É o carequinha, meu carequinha favorito. Se bem que. Eu não, eu não acho que eu não vou dizer que eu gosto ainda, por causa que, tipo assim, faz tempo que eu não vejo desenho, tá ligado? Então, possa ser que a minha memória afetiva esteja influenciando, talvez esteja me influenciando. Mas enfim, aqui é um episódio que aparentemente o cara faz um barco. Cara, eu acho que eu tenho fragmentos de memória desse episódio, mano. Desse episódio. Eu tenho um fragmento de memória desse episódio. Mas bem. Me recomendaram o ser onipresente está literalmente. Mano, eu tenho medo desse cara. Eu tenho medo desse cara. Eu tenho medo real de ser onipresente, tá? Literalmente em todo vídeo que eu vou. Tem a porra lá, mano. Eu não duvido da onipresença desse cara. Eu não duvido. Eu não duvido, cara. Do canal Hamlet, mano. Hamlet ARL. Eu não conheço. Eu acho que eu nunca vi, né? Eu acho. Não sei. Talvez eu tenha visto algum vídeo dele e não esteja me recordando. Mas eu acho que eu nunca vi. Mas enfim, bora ver. Ele não tinha propósito, então decidiu construir um barco. Deu uma de Noé, mano. Deu uma de Noé. Vamos ver. Fala rapaziada, hoje a gente vai Não, analisar um dos episódios mais tristes e nunca vi, profundos de nunca vi. Clarencio, onde a gente vê mais sobre a relação entre o Sumo, que é um personagem todo doidinho, com o pai dele. E o final desse episódio é um dos finais mais tristes que eu já vi na minha vida em Clarencio, mano. Sério? Não tem por que ser tão triste assim. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a gente vendo a detenção, com o nosso personagem Sumo lá. E ele é uma das figuras mais estranhas e misteriosas desse desenho. Ali na detenção, ele fica preenchendo uma ficha de comportamento. A Bravo. última pergunta deixa ele... Você faria de novo? Ah, sim. Muito bom, em mano. estado de crise existencial. O que você quer mais na vida e como é que você vai alcançar? E essa Mano, pergunta não ironicamente. Não ironicamente. Falando. Lores do Jandinho. Eu falo que eu não vou contar das minhas lores. Mas eu sempre conto em fragmentos das minhas histórias nos vídeos, né, mano? É incrível. Mas enfim. Isso foi no primeiro ano do ensino médio. Tipo, a gente acabou de chegar no ensino médio. Aí o professor de matemática chegou serinho falando pra cada um. Ô, rapaziadinha. O que vocês querem ser quando crescer, tá ligado? Ninguém sabia o que responder. Chegou uma garota, a primeira garota, chegou e falou assim: Ah, não sei. Eu quero ser rica. Eu quero ser rica. Aí o professor, tipo, ok, você quer ser rica. Como você quer ser rica? Ah, sendo rica, né? Caralho! Ser rica sendo rica. Achava que é herdeira, mano. Todo mundo lá, pobre, fudido, escola pública e mete uma dessa, velho. Meu Deus, eu fiquei indignado, mano. Eu mandei serinho lá. Eu não vou falar meu sonho porque eu quero espantar olhos gordos. Eu quero espantar olhos gordos. Porque tem uma rapaziadinha aí, ó. Comunidade do Ben 10 e de Superman. Me odeiam. Eu não vou espalhar meus objetivos de vida, não. Mas enfim, mano. É inacreditável. meus amigos, apesar de parecer O bem povo não simples, sabe. é pra maioria das pessoas uma pergunta que bem quer obscura. E agora comenta aí embaixo Inclusive, isso. Tipo assim, isso não tem nada a ver com o vídeo. Eu tô tendo um questionamento totalmente diferente. Se você quiser, pula aí, mano. Mas enfim, é uma coisa que. Isso é uma coisa que me incomoda levemente do jeito que a gente vê as coisas. Porque, tipo assim, essa parada, tipo, você querer ser alguma coisa. Porque você estuda. Tipo assim, obviamente, você estuda pra aprender o básico, matemática e tudo mais, português, o básico de matemática, 1 mais 1 é igual a 3! Tá ligado? Não, pô, tô brincando, hein, tô brincando. Mas enfim, você aprende esse negócio, mas. Tipo assim, você. Eu percebi isso depois de um pouco mais velho, tá ligado? Eu percebi de um pouco mais velho. Pra você ser alguém, pra você, tipo, estudar, tá ligado? E todo mundo fala, estuda pra você ser alguém na vida. Beleza, você estuda. Você estuda tudo. Sendo que você tem que primeiro saber o que você quer ser pra você estudar pra aquilo, tá ligado? Vamos supor, você tá na escola ainda, você não sabe o que quer ser. Você quer ser bombeiro. Porém, a prova dos bombeiros, ela não cai história, ela não cai geografia, ela não, tirando a de oficial, que cai tudo, mas enfim, ela não cai geografia, ela não cai física, ela só cai português e matemática. E na escola você aprende artes, você aprende sociologia, você aprende
Sustentabilidade. O que caralho é uma sustentabilidade? Pra que serve sustentabilidade? Eu estava na escola. Mano, a minha escola pública não tinha aula de física, mal tinha aula de história. E tinha merda. Não tinha inglês. Não tinha inglês. E nos bagulho que eu quero fazer tem que estudar inglês, tá ligado? E eu sou horrível em inglês. Eu sou podre em inglês. Enfim, mas tinha uma merda de uma sustentabilidade. O que aprendi a sustentabilidade? Que a merda da lixeira vermelha, que nem tem na minha cidade a lixeira vermelha, é pra, sei lá, plástico, vidro, eu nem lembro do que. Eu nem prestei atenção, mano. Eu voltei. Eu não me arrependo, por causa que a merda do professor. Eu tô desabafando. Mas enfim, eu sou vídeo de desabafo agora. Eu que é a merda do professor, eu lembro até hoje dessa merda, por causa que o desgraçado, ele faltava e só voltava, a gente ficava lá preso por causa que a escola não podia liberar a merda do professor. E quando ele voltava, já era de noite, e já ele só voltava pra marcar a merda do ponto. E eu sabia disso por causa que quando eu tava voltando pra casa a pé, o desgraçado estava comprando miojo! O desgraçado estava comprando miojo e saindo. Mano, eu vi com meus próprios olhos. Eu fiquei indignado. Por causa que, cara, eu ficava puto. Por causa que eu queria aprender o bagulho. Eu queria aprender. Tá ligado? Embora seja era um bagulho inútil pra mim. Eu sabia que era inútil pra mim. Então eu só ficava ali vendo a aula pra mim não tirar um zero bem grande na minha cara. Por causa que era uma matéria tão banal. Por causa que era basicamente. Por que é importante você plantar árvore? Porra, a árvore pega hidrogênio, transforma em oxigênio. Enfim, ajuda no bagulho. Mas o desgraçado, ele ia só pra marcar ponto, cara. E todo mundo via isso, cara. E nossa, eu fico indignado até hoje, cara. Eu fico indignado. É inacreditável. Inacreditável. Mas enfim, voltando aqui pro vídeo que não tem nada a ver com o meu contexto de época de escola. Sua resposta pra essa mesma pergunta. Você tem até o final do vídeo pra pensar, mano. Mentira, você tem a vida toda, né? Mas comenta aí. Vida toda a não. gente vê que ele responde sei lá pra essa pergunta, ao que o professor rasga aquela prova e dá outra pra ele, pedindo por uma resposta decente. Respostas sérias dessa vez, porque a mudança tem que começar em você, senhor Sumovski. Eu não sei o que pensar dessa questão, eu não sei se isso pra crianças é algo bom ou algo ruim. De um lado, fazer esse tipo de pergunta incentiva ela a começar a ter uma vida mais reflexiva e pensar nos seus objetivos a longo prazo. Mas, por outro lado, isso pode causar uma pressão muito grande nas crianças, podendo deixar elas meio depressivas com o tempo, justamente por não encontrarem uma resposta. Se mesmo os adultos mudam suas visões de vida e objetivos o tempo inteiro, imagina alguém na idade do Sumo. É só perguntar pra uma criança. Cara, antes tarde você saber do que você quer da sua vida, é melhor, tá ligado? É melhor, tá ligado? Porque você vai poder se focar. A criança vai poder mudar de ideia? Ela pode, tá ligado? Ela pode mudar ao momento que quiser. Entretanto, se ela já tem um objetivo e você não fala, pô, pra você já tem um objetivo, você vai ter que seguir esse caminho, esse caminho, esse caminho. Aí a criança vai fazer o quê? Se ela quer realmente esse objetivo, ela vai fazer esse caminho, esse caminho, esse caminho. Ah, mas chateou. Se ele quiser mudar de caminho do nada, então ele que mude de caminho do nada, tá ligado? Então, beleza. Você quer fazer o que agora? Não quer mais ser manicure. Agora você quer cortar cabelo. Então você vai fazer esse caminho, esse caminho, esse caminho, tá ligado? Mas, pô, pelo menos a criança ela vai ter uma base, tá ligado? Ela já vai ter um caminho antes dela ser, tipo, querer mudar, tá ligado? Porque se ela não quiser mudar, se ela não quiser mudar, você não vai explicar nada pra ela. Ela vai ficar à deriva? Nossa, ela ficou nervosa por causa que... Aí, esses pensamentos. Não, o que ela quer ser quando ela crescer. Ela provavelmente vai responder algo como astronauta, sei lá. E se você perguntar uns anos depois, ela vai responder algo completamente diferente. Inclusive, é muito estranho. Eu tive noção do que eu queria de verdade mesmo, tipo, consolidado, lá pros meus 12, 15 anos. Quando eu falei, caralho, eu quero isso aqui. Mas antes disso, eu metia pô... Não, na verdade não, eu sempre fui bem objetivo do que eu queria. Eu não tive esse problema, mas eu sempre as crianças normalmente respondem que querem ser astronautas, né? Parece que a gente já nasce com esse desejo de ir embora desse planeta. É como uma frase que eu li fora de contexto alguns anos atrás de um autor chamado Neil Postman. Ensinar crianças a ler e escrever é importante, mas ensiná-las a questionar o que leem e escrevem é essencial. Eu penso que é mais apropriado, ao invés de perguntar quais são os objetivos a longo prazo das crianças, estimular elas a sonhar e explorar diferentes áreas do conhecimento, para que elas cresçam com uma boa carga de experiências e possam juntar tudo isso na profissão que elas vão exercer quando... É aquilo, o cara tava falando, mas eu tô atrapalhando o bagulho do vídeo, eu tô atrapalhando o vídeo todo. Mas enfim, é aquilo. É como alguns dos professores falam, não meus professores falam, mas eu vejo na internet e eu concordo com isso. Você, tipo,
saber de uma fórmula, mas você não saber como chegou naquela fórmula, tá ligado? Beleza. Você, sei lá, sabe que Bhaskara sei lá, menos B, menos B, B menos a raiz de pi, tá ligado? A raiz de delta, blá, 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 é Bhaskara lá, muito louco, muito louco. Mas enfim, você sabe disso. Porém, você tá injetado, tá ligado? Tá robótico. Você só bota a fórmula ali e vai mecanizado, tá ligado? Você não sabe como você tá fazendo aquilo. Você não sabe como você chegou àquilo. Mas enfim, você saber do processo e saber por que isso aconteceu, tá ligado? Por que você está nessa... Por que você chegou nessa fórmula? É interessante, tá ligado? Porque pra você aprender, pra não ficar tão robotizado. Porque senão você é uma máquina. Você é um robô de fórmula. Você não é um ser humano, tá ligado? Basicamente. Cresçam com uma boa carga de experiências e possam juntar tudo isso na profissão que elas vão exercer quando forem adultas. Outra coisa que eu sempre achei muito esquisito é como as pessoas conseguiam ficar anos nos seus empregos sem nem enjoar. É claro que essa era uma visão infantil minha, né? Na verdade, ninguém quer ficar tanto tempo trabalhando com uma coisa só. As pessoas, se pudessem, mudariam de emprego sempre que elas enjoassem. O problema é que a real é que elas não podem porque tem um aluguel pra pagar, a água, a luz, enfim, essas coisas de adulto, né? A gente continua e vemos que o Sumo fica bem reflexivo depois dessa questão. Ele fica encarando a folha enquanto os amigos dele ficam pensando em coisas pra criar. Daí o pai dele aparece do nada e pergunta onde ele estava, ao que ele responde que estava na escola. E aqui já dá pra perceber que a relação dele com o pai já não é das melhores. O pai dele é meio sem noção mesmo. E essa falta de sensibilidade faz parecer que ele nem gosta do filho direito. Fora isso, ele diz que os cachorros sujaram todo o quintal por terem bagunçado todo o lixo. E fala que o Sumo não vai poder brincar até que ele trabalhe limpando tudo aquilo. E essa foi uma coisa que sempre me revoltou muito conforme eu fui crescendo, porque é algo que eu sempre vi alguns pais de amigos conhecidos meus fazendo. Eles sempre obrigavam os filhos a limparem as coisas o tempo todo. Eles não podiam fazer nada enquanto não limpassem. É claro que isso desenvolve um senso de responsabilidade nas crianças, para que elas cresçam e se tornem adultos melhores. O problema é a forma que isso é feito. A comunicação peca muito nesse sentido. A criança não sabe por que ela tá fazendo aquilo, nem por que ela tem que parar de brincar para limpar as coisas. Fora que eu acho sacanagem mandar o filho fazer algo enquanto ele tá com os amigos. Eu sempre ficava com aquela sensação... Dá nada, meu nobre, dá nada. Tem que ser assim mesmo. Não tem momento, meu nobre. Tá debaixo do meu teto, minha chefe. Tá ligado? Mano, é isso aí, mano. Disciplina, não tem caô, não tem caô, não tem momento certo, tá ligado? É isso aí. Assim que os homens de que aquele pai ou aquela mãe não gostava de ver o filho brincar. A falta de clareza e explicação sobre o propósito de realização dessas tarefas e interrupção das brincadeiras pode gerar um ressentimento e confusão nas crianças. É fundamental que os pais estabeleçam uma comunicação aberta, explicando o motivo por trás das tarefas e demonstrando que valorizam o tempo de lazer e a diversão. Isso é interessante também, de você falar, tipo, falar por que você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer isso. Mas, tipo, por quê? Sabe o porquê da criança? É interessantíssimo você responder esses porquês, por causa que, realmente, se você tem um contexto, tipo assim, porra, a cama. Aqui, minha cama aqui, ó. Pseudo arrumada. Calma aí. Pseudo arrumada, minha cama. Eu não sou um exemplo. Eu não sou um exemplo. Mas enfim. Você forrar com sua cama todo dia. Por que você tem que... A criança chega assim e fala... Por que você tem que forrar sua cama todo dia? Porque ela fica bagunçada. Se ela vai ficar bagunçada de novo, Jandinho. Por que você tem que lavar seu cu? Porque senão ele vai ficar sujo de novo. Aí eu respondo pra criança. Ô, sua desgraça. Você tem que fazer isso por causa que é disciplina, meu nobre. Você tem que ter a organização básica, meu nobre. E você tem que lavar essa bunda pra você não ficar com cheiro de cu na rua. E é isso aí. Aí ela vai fazer o quê? Agora ela vai lavar a bunda dela e vai lembrar que não pode ficar com cheiro de cu. Basicamente é isso aí. Das crianças. E dessa forma, ela vai a responsabilidade e o senso de dever podem ser ensinados de maneira mais empática e respeitosa. E assim, a gente evita que cresçam adultos quebrados também. Foi como disse o filósofo Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. É importante ressaltar que a criação de um ambiente saudável, onde as crianças possam compreender e concordar com as tarefas a serem realizadas, é fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento familiar positivo. Ao invés de transmitir a sensação de desagrado em ver o filho brincar, os pais devem incentivar e participar desses momentos, criando uma atmosfera de apoio e afeto. E depois disso, a gente vê que o Sumo ficou ali limpando o quintal até de noite. Bravo. E não só isso, como vemos uma casa cheia de filhos. Na mesa nós vemos que o pai do Sumo está conversando com os dois irmãos mais velhos dele sobre barco. E talvez por se sentir ignorado pelo próprio pai, ele grita por atenção. E quando o pai dele se irrita um pouco, ele inventa ali na hora que tá fazendo um barco. Eu tô fazendo um barco!
O pai dele obviamente não acredita porque ele é um manezão, né? Só que na hora de dormir, o Sumo fica lendo uma revista sobre barcos e provavelmente como eles funcionam. O irmão mais velho dele acorda e pega a revista, só que daí ele olha e fala isso aqui, ó. Ah, seu mané, eu pensei que fosse uma coisa maneira. Calma aí, queridão, o que foi que você pensou? Pornô. Pelo amor de Deus, velho. Ok, vamos lá. Pornozão, Primeiramente, tem meu duas nome. coisas que me incomodam muito nessas cenas que se seguiram. A primeira delas é como o pai do Sumo caga pra ele e ele praticamente tem que se adequar aos gostos do pai pra conseguir atenção. É claro que isso faz ele criar um propósito momentâneo, que é o de criar um barco, mas ainda assim é ridículo uma criança ter que se esforçar tanto pra conseguir a atenção do pai. A segunda coisa é como tem tanta criança nessa casa. Tipo, mas... quem sou eu pra julgar quantos filhos você faz, né? Isso eu não me importo. Mas pai. é uma sacanagem enquanto essa casa é pequena. Eles praticamente vivem em um motorhome, mano. E não Ué, mano, família média brasileira aí, meu nobre. Aí, ó. A família tem uma média cama brasileira. pra todo mundo. Tá todo mundo tendo que viver junto. E isso é algo que eu já comentei em alguns outros vídeos. Quando uma criança não tem um canto só dela, ela cresce sem reconhecer que existe uma coisa chamada privacidade. Ela não respeita o espaço pessoal das pessoas e se torna alguém extremamente inconveniente. Fora que quando as pessoas não têm o próprio espaço nos ambientes, elas começam a brigar muito. Privacidade. Sério, que, muitas mano? confusões seriam evitadas se as pessoas tivessem mais espaço pra elas. Mais espaço pessoal. Eu acho que isso deveria ser Que visto como uma espaço questão de pessoal? Que, meu saúde nome? pública. O tanto de estresse e saúde mental que iriam ser Brincadeira, hein, curados cara, se as já. pessoas só tivessem um quarto bom pra elas, não tá escrito, mano. Depois disso, o Sumo começa a planejar o barco dele, ele até tenta ligar pro Clarencio pra contar, mas ele é bobão demais pra ouvir. Tem uma parte onde o Sumo tem uma alucinação com o professor dele, onde aquela frase do começo do episódio realmente incentiva ele a continuar firme nos objetivos. Você é de verdade. A mudança tem que começar em você. Em mim? Então, apesar da pressão Você que isso sente poderia ter determinação. criado, essa fala do professor se tornou, na verdade, uma forma de incentivo pro Sumo. Isso aconteceu no momento em que ele começou a ter um objetivo claro. Eu posso usar isso pra uma coisa? Não, eu tô usando. O Nepsta Block? Mano, ele nem tava usando, tá ligado? Tava literalmente jogado. Que pai chato, na moral. Depois disso, o Sumo pede um aparador e o pai pergunta se é o aparador bom, mas era o quebrado. Daí ele deixa o Sumo levar. E meu Deus do céu, quando você vê esse Bravo. episódio no modo automático, você nem fica com tanta raiva dessas coisas. Mas quando você para pra analisar, o sentimento de revolta é inacreditável. E essa é a maldição da filosofia, ou da filosofia analítica. Quando você para pra ver algumas coisas, você enxerga cada absurdo, mano. É mano. uma maldição. Existe essa parte Você saber é uma maldição, tá ligado? É aquela parada, mano. É aquela parada. Você saber, você sendo conseguindo ver, você consegue ver os podres do mundo, tá ligado? E o que? Isso é ruim? Não, porque aí você sabe que você não deve fazer aquilo. Porque você sabe que, tipo, porra, se eu vejo que tem um maninho fazendo merda, ou que eu tô sendo escuto com alguém, eu faço o quê? Eu paro, tá ligado? Depende de como você vai usar essa sua visão que você tem, tá ligado? Mas, dependendo... Ah, vocês entenderam. onde o Isso Sumo aí. tá montando Eu não vou o barco, desenvolver, não. o Clarencio aparece fazendo umas bobagens. Eu E o Sumo começo fica e já se termina irritando, o falando que argumento. se ele não vai Vocês ajudar, é entenderam que o ele que eu vai quis embora. falar. E ele vai embora mesmo. Ah, Dá é. dó do Clarencio, mas eu também entendo o Sumo. Quando eu fico muito focado em algo, eu acabo ficando com raiva daqueles que me tiram a concentração. Acho que o importante é saber lidar com aquela raiva sem despejar na outra pessoa, pra não brigar com ela à toa. Porque dali em diante, o seu foco já foi tomado. O que resta é apenas tentar se focar novamente na tarefa. Você quer ir no cinema comigo com o Jeff amanhã? Não. Acho que eu vou continuar a montar meu barco. Brabo. Eu quero muito terminar o meu barco. O Bravo. episódio segue e nós vemos o Clarencio rezando pro Papai Noel. Sim, você não entendeu errado. Ele reza pedindo pra que o Jeff termine o barco logo pra que eles possam voltar a Jeff? brincar juntos. E também porque ele acha que o barco tá enlouquecendo ele. E talvez quando você tiver um objetivo que você quer muito completar, talvez pras pessoas realmente pareça que você tá ficando louco. É normal ficar obcecado por algo que você quer muito. O que não Que pode achem. fazer é realmente cair na loucura, né? E aqui a gente vê que um dos únicos momentos em que o pai do Sumo percebe ele e é legal com ele é um dos únicos momentos em que o Sumo é meio grosso com o pai dele também. Talvez pelos diversos motivos que a gente foi se deparando no decorrer do episódio. E não só isso, mas por errar em pregar um prego, o Sumo surta e acaba destruindo todo aquele barco que ele tava construindo. Ai. E logo em seguida, o Clarence e o Jeff chegam pra ajudar ele, falando que eles vão transformar o barco dos sonhos em um barco de verdade. E finalmente, o Sumo fica bem feliz e eles se divertem muito construindo aquilo de fato. E tendo um
plano e um objetivo centrado. Eu acho que de alguma forma, fazer aquilo sozinho tava deixando o Sumo realmente maluco e estressado, mas com a ajuda dos amigos ele conseguiu. E na verdade, pode ser que você não tenha amigos como Clarence ou Jeff, ou pode ser que os seus amigos estejam naquela fase de não entender o que você tá fazendo ainda. Os únicos amigos são Mas seja qual for o seu cenário, continue em frente, porque você pode conseguir. O irmão do Jeff chega e leva eles pra água, e eles conseguem nadar com aquele barquinho ali. Esse episódio é muito lindo e cheio de camadas pra gente chegar em alguma conclusão. Então, deixa aí nos comentários a sua conclusão disso tudo. Lembrando que quando eles estão nadando, isso aqui acontece. Eu consegui! Eu consegui! O barco desmonta. Bravo. Eu lembro mais ou menos desse episódio. O Sumo, no final do episódio, entrega o texto dele pro professor. E eu vou citar aqui o texto pra não tomar copyright aí de colocar a cena inteira. Show. Ele fala mais ou menos o seguinte: o que eu mais quero na vida é um barco. Você não precisa de um barco sempre, a não ser que você more nele, sei lá. Mas quando você está lá no meio da água, ele te impede de afundar. Por isso, eu fiz o meu barco. Eu não tenho muitas coisas só minhas. Às vezes, é difícil pra mim. Não é perfeito, mas ele é o meu barco e eu amo ele. É claro que no final, dele, né, mano? ele não tá falando do barco. Ele tá falando do pai dele. Mas talvez nem ele mesmo entenda isso. É o quê? Tá falando do pai deles? É o quê? Entendi nada dessa conclusão, mas ok. Pra mim, mano, o que ele tava se referindo era mais, tipo, quesito de espaço, tá ligado? Tipo, eu criei, todo mundo precisa de um espaço. Pega a frase e substitui barco por espaço, tá ligado? Olha só, aqui, ó. Vou colocar a cena inteira. Ele fala mais ou menos o seguinte: o que eu mais quero na vida é um espaço. Barco. Você não precisa de um barco sempre. Você não precisa de um espaço a não ser sempre. que você more nele. A não ser que você more nesse Mas espaço. quando você está lá no meio da água, ele te impede de afundar. Por isso, eu fiz o meu barco. Eu não tenho muitas coisas só minhas. Às vezes, é difícil pra mim. Não é perfeito, mas ele é o meu barco. Ele é meu espaço. E eu amo meu espaço. Tá ligado? Tá ligado? Mas essa parte do pai... Sei lá, hein? Sei lá. Sei lá. Mas enfim. Eu não entendi nada da conclusão final do vídeo. Brincadeira. Deu pra pegar. Deu pra pegar assim, mano. O Maninho Sumo tava como? Focadaço, maluquinho no barco. Tava ficando como? Louquinho. Mas no final, mano, a amizade virou tudo, mano. A amizade, isso é isso aí. É o poder da amizade. Mas enfim, rapaziada, esse aí foi o videozinho. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta para ajudar no engajamento do canal. Dei minhas opiniões durante o vídeo. Embora eu tenha desabafado um pouco sobre algumas experiências de vida, mano. Espero que isso não tenha te incomodado. Mas enfim. Falou. Tchau, até a próxima, meu mano. Fui.